Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Capítulo 20. Vamos tentar hoje falar sobre o 20 e o 21. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, Deus. Senhor, nós Te agradecemos e Te bendizemos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Deus, fala conosco aquilo que Tu queres falar. Nos ensina mais uma vez a Tua palavra para que nós possamos consertar os nossos caminhos diante de Ti, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mostra-nos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, revela-nos, Senhor, as Tuas coisas ocultas que nós não sabemos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra em nossa vida, ministra em nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, pode deixar. Pode deixar? Não, é que tinha eu estava ali no gabinete e achei que tinha deixado. Mica, deixei alguma folha aí em cima? Não. Ok, tá tudo sob controle. Ok, vamos ler Provérbios capítulo 20. É porque nesse esboço eu tinha deixado os principais versículos. Mas vamos lá, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Capítulo 20 diz assim, a partir do versículo 1: O Senhor te ouça no dia da angústia. Tá ótimo hoje. Já. Eu tava em salmo. Ai. Que nos salve mesmo, né? Alguém tá precisando aí, receba. Achei qualquer coisa estranha, mas enfim, vamos lá. Voltando, recapitulando, que o Senhor sejam bem-vindos essa noite. É o meu dedo que tá. Começamos o capítulo 20 com uma frase bastante interessante. O vinho é escarnecedor. Agora eu tô correto, né? E a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A primeira advertência aqui fala sobre a questão da bebida. E eu não sei se a pastora já falou sobre a bebida, é uma questão nova até então. Então acho que eu já falei qualquer coisa assim muito rápido. Que é a questão da bebida. Nós sabemos, eu já falei diversas vezes aqui, que no Brasil, a maioria das igrejas, ninguém bebe nem um vinho na hora do almoço, nem um dedo de vinho na hora do almoço. E isso em todas as igrejas. Ninguém. Se você beber um dedo de vinho na hora do almoço, a maioria, né? Não são todos, mas a maioria, você praticamente está caído, está desviado, vai em disciplina, e nem tampouco você pode ceiar e comungar. É complicado isso. E claro que, acima de tudo, isso é uma questão doutrinária, né? Isso é uma questão doutrinária. Eu me lembro quando quando a minha irmã chegou aqui em Portugal, né?
ainda não era pastora. E aí tem uma foto, eles na igreja não, no evento que tinha e tal. E acho que um jantar em casa e todo mundo com um vinhozinho e eu, meu Deus, minha irmã caiu. Minha irmã caiu. E aí entra naquela questão da bebida, né? Se a bebida é pecado, não é pecado, se eu posso beber, se eu não posso beber. Por convenção, aquilo que nos faz errar, e é o que diz aqui a Bíblia, aquilo que erra nisto, aquilo que nos faz errar e aquilo que nos faz perder o controle da nossa mente e o controle daquilo que nós fazemos é pecado. Qualquer coisa que controle a nossa mente é pecado. Seja desde hipnose até bebida. Tudo aquilo que controla a nossa mente é pecado. Porque a única coisa que pode controlar a nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Então nós perdemos o controle da nossa mente, é claro. E aí, João Paulo, quanto é que eu posso... Aí vem a questão do quanto é que eu posso beber, né? A perda do controle da mente para um bêbado, observe, a própria legislação de trânsito diz um valor em que a sua mente já não responde como deveria. Um valor de álcool no seu organismo corresponde a não sei quantos por litro, né? Não sei quantos gramas por litro, 0,4, se não me engano, né? Depende aí da pessoa. E se você tiver 1, tantos litros, gramas por litro de coisa, é considerado crime, você vai preso, né? É crime conduzir bêbado. Então o que acontece? Veja, condução. Você sabe que você toma 2 copos de vinho, você já não está apto para dirigir um carro. Você já não está apto para dirigir um carro. Imagine dirigir sua vida. E aí entra naquela questão. Nenhum bêbado, né? Ele sabe que está bêbado. Ele sabe que está bêbado. Então o bêbado, ele não sabe que está bêbado. Eu digo isso porque eu conheço muito bem que meu pai bebe e o meu pai tem uma que eu já começo a falar assim. Não tô bêbado. Bêbado está e chama um monte de palavrão, mas não tô bêbado. Bêbado é a que partiu. E ai daquele que chamar ele de bêbado, né? Dizer que ele está bêbado. E então, mas isso vai muito de nós, da nossa consciência. A Bíblia diz, aquele que erra nisto, olha o que diz, a bebida forte é você, todo aquele que neles errar nunca será sábio. Nunca será nem salvo. Então, é comum, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que se a gente se junta com pessoas, né, cuja fé, seja pessoas fracas, né, sejam pessoas fracas, nós devemos respeitar a fraqueza daquelas pessoas. Certo? Sempre, em qualquer ocasião, nós devemos respeitar a fraqueza das pessoas e não incitá-las, né? E só que a gente faz ao contrário. A gente faz sempre ao contrário disso. A gente tenta mostrar que a gente é forte, incitando as pessoas a fazerem aquilo que a gente... eu bebo porque eu posso, eu sou crente, eu não vou beber. E aí a gente se esquece que tem pessoas que bebem demais e passam-se, né? E aí é uma questão difícil. Então a gente... Mas João Paulo, nem um copo diante de pessoa que está diante de pessoas que têm dificuldade em beber, nem um copo diante de pessoas que nós sabemos que vai errar, nem nós somos fortes, nós nos contemos. Nós temos que nos conter. Então a nossa liberdade, nós temos liberdade no Evangelho. Temos a liberdade no Evangelho. João Paulo, beber é pecado? Não. Se você não perder o controle da sua mente, não. Ia perder consideravelmente em relação às outras pessoas. E não, eu costumo dizer que se eu estiver bebendo um vinho, não sei, um copo de vinho ou 2 copos de vinho, dependendo do grau do álcool que tem no vinho, né?
E de repente começo a perder a sensibilidade. A primeira coisa que acontece é perder a sensibilidade dos meus dedos. Agora tenho menos dedos para perder a sensibilidade. Ou melhor, já tenho um sensível sem sensibilidade. Fica um pouco mais difícil. Mas automaticamente o álcool no meu corpo faz uma sensação, antes de chegar ao cérebro, ele causa uma sensação no meu próprio corpo. E aí eu tenho que estar orientado a isso e não permitir que, aí se eu ultrapassar isso, já perco a noção da mente, já perco a noção das coisas. E é importante a gente ter esse controle do nosso corpo. O crente, ele tem controle do corpo, e principalmente e aí não se junta a este caso a questão do cigarro, né, a questão, engraçado, mais pecado, entre aspas, não é? do que um bêbado, ou melhor, tão quanto, né, um bêbado, é a glutonaria. Né? Glutonaria é a glutonaria. É a pessoa que come em excesso, além do que deveria comer, simplesmente por olho grande, né? Então, essa glutonaria que leva isso leva também a um descontrole da sua mente, descontrole do seu corpo e principalmente descontrole do seu corpo, levando você a uma obesidade, em muitos casos, mórbida, né? Em muitos casos, uma obesidade mórbida. E isso também não deve, qualquer coisa. João Paulo, o que é pecado? A gente fica numerando o pecado. Mas a verdade é que qualquer coisa que destrua o templo de Deus é pecado. Qualquer coisa que destrua o templo de Deus é pecado. Cigarro, bebida, comida em excesso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso corpo. Ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ter esse cuidado com o nosso corpo é engraçado, porque os judeus, eles têm cuidado com o corpo na alimentação, que é rígida, uma alimentação cuidadosa, uma alimentação bastante livre daquilo que faz mal, né? Daqueles nutrientes que fazem mal. Mas, acima de tudo, eles também têm um cuidado com o corpo depois de morto, né? Tanto que eles vão lá e cuidam... Não, eles cuidam do corpo dos que morreram, né? Vai lá, passa um unguento no corpo, né? Passa as especiarias no corpo. Não é que nem os egípcios que embalsamam, mas é até pecado violar, é pecado mortal violar um túmulo. A violação de um túmulo é um pecado mortal para os judeus. É tanto que ninguém sabe, por exemplo, se existe hoje o túmulo de Raquel, de Sara e Abraão. O túmulo de Macpela existe até hoje, está lá. Se os muçulmanos não tiraram aí, não destruíram aí, não, mas está lá. Só que ninguém sabe se realmente está o túmulo deles, se tem lá ossos de Abraão mesmo. Por quê? Porque eles não permitem que se abra para ver, porque é horrível isso para eles, é um pecado inadmissível. Nem tão pouco fazer uma sondagem por, sei lá, por raio-x, ou por raio-x não, por laser ou qualquer coisa desse tipo, para ver se há alguma coisa lá, uma ultrassom lá, no coisa não dá para se fazer, justamente porque eles acham que essa é uma violação ao defunto. Né? Então eles não violam de forma nenhuma, eles cuidam do corpo plenamente, que eles acreditam que devemos cuidar sim do corpo e aguardando, né, que o Senhor restaure. Então isso é muito importante a gente tocar nesse assunto. Que nós possamos ouvir essas mensagens. Isso é outra coisa que também eu tenho falado aqui e sinto vontade de falar novamente. Que a gente ouça essas mensagens, que a gente ouça o estudo da palavra e que a gente aplique na nossa vida. É importantíssimo que a gente observe naquilo que nós estamos errando e a gente aplique na nossa vida. Porque se não é assim, não existe sentido de ser.
Não existe sentido nós estarmos aqui falando da Bíblia. A gente não está falando aqui da Bíblia para que você conheça somente a Bíblia, mas que você aplique o conhecimento da Bíblia à sua vida. Então é muito importante que cada um desses versículos que a gente fale aqui, você se autoexamine, faça um autoexame e diga, não, poxa, eu estou errando nisso. E eu preciso ver isso, eu preciso rever isso, eu preciso lutar contra isso. Por que eu falo isso? Porque depois, né, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo de muita coisa do que a gente ouve. Mas a gente não esquece daquilo que a gente pratica. A gente não esquece daquilo que a gente põe em prática. Então, depois, para depois não dizer, ai, mas eu não sabia, como é que eu vou saber disso se eu não sabia disso? Não sabia porque não prestou atenção na hora que a gente falou. Porque não prestou atenção, porque levou em consideração outras coisas. E isso não deve acontecer. Ok? Vamos passar para o versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. Milena, como é que diz na sua Bíblia? Coisa linda. Quase a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. Mas é mais ou menos isso. Então, como é que a Bíblia é tão simples? Ela diz que a pessoa que é sábia, a pessoa que merece elogio, é aquela que se retira da briga e não aquela que procura a briga. E no nosso meio, no meio cristão, nós somos uma reunião de pessoas. Imagine, bota 30 pessoas dentro de uma sala. Bota 30 pessoas dentro de uma sala. Durante 2 horas. Durante 2 horas ou mais. São 30 pessoas, são 30 mundos. Se fosse 200, são 200 mundos. 200 pensamentos diferentes. Em qualquer lugar do mundo, a reunião de pessoas, a reunião de mentes, traz problemas. Em qualquer lugar do mundo. Só vai ter um lugar que não vai ter, que essa reunião de pessoas não vai ter problema, mas aí já vai estar com a mente transformada. Então a gente não vai ter todo mundo com uma mente só, que é a mente de Cristo. Mas enquanto não temos todos o mesmo grau, né, sempre vai haver problemas. Então a igreja, ela não é o refúgio dos santos. O refúgio dos santos é o céu. A igreja é o refúgio dos pecadores. Então é um monte de pecador junto. Né? E cada um discutindo para ver quem peca mais e quem peca menos. Mas a verdade é essa. Cada um que erra mais do que o outro. E nós erramos sempre. E o que acontece? Não é aqui dentro da igreja que nós vamos encontrar ainda a santidade que a gente acha que vai encontrar. A gente vai encontrar essa santidade no céu. Né? Essa plena estatura plena de Cristo. O que nós fazemos é tentar ao máximo, que nós deveríamos fazer, é tentar ao máximo sermos nós, né? E não os outros. Queremos que os outros sejam. Mas sermos nós, o máximo possível de termos essa mentalidade de Cristo, para então tentar ao máximo viver corretamente. E aí é isso que a gente tem que fazer, tentar ao máximo viver corretamente. Agora, que essa união de pessoas traz problemas, infelizmente traz problemas. Primeiro porque eu não sei o que é que a outra pessoa está pensando, não sei o que é que a outra pessoa está dizendo, e às vezes, infelizmente, a falsidade é muito grande. E, infelizmente, infelizmente não, é normal de nós, nós não estamos com visão espiritual ativa 24 horas por dia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O pastor que tem visão espiritual 24 horas por dia, sem cessar, sem nenhuma... Tem algum problema aí. Os que eu conheço que tinham uma visão assim super, hiper, mega espiritual caíram, né? Em adultério, caíram um monte de coisa aí, porque era uma visão que, meu Deus do céu, mas não conseguiam ver os seus próprios pecados. A gente não tem essa visão, não tem pastor que tem essa visão. O que nós temos vemos, levamos a Deus, oramos e Deus revela quando Ele quer. E Ele pode revelar na mesma hora, pode sim, muitas vezes Ele revela na mesma hora, e muitas vezes Ele não revela na mesma hora e eu não estou vendo, eu não sei. Eu sou carnal e buscando o espiritual de Deus. Então,
ninguém detecta, a não ser que você faça um curso de detecção e ainda não é correto, ainda não é 100% certo, né? Que as pessoas andassem com um detector de mentira. Para que a gente pudesse olhar na cara da pessoa e ver a falsidade das pessoas. Então a gente não sabe o que é que as pessoas estão sentindo, a gente não sabe o que as pessoas estão dizendo. A gente acredita no que as pessoas estão dizendo, porque em última instância a gente tem que sempre acreditar no lado bom, né? A gente tem que sempre acreditar nas coisas boas. Mas nem sempre isso acontece. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos, sempre que possível, buscar o quê? A paz. Buscar a paz entre quem? Todos. É o que diz a palavra de Deus. Buscarmos a paz entre todos. E não nos metemos em confusão. E na igreja, não nessa, graças a Deus nessa nem tanto, mas nas outras igrejas que eu já participei, nas igrejas que minha mãe participa, meu Deus do céu, são crentes que estão sempre à procura de brigas. Se meterem em briga. E o que eu costumo dizer, já disse outras vezes aqui, e volto a dizer, que quando fulaninho se meteu com cicraninho, depois fulaninho se meteu com outra pessoa, depois fulaninho se meteu com outra pessoa. Não é possível que todos estejam com problema, menos fulaninho. Né? Então, é muito cuidadoso isso. Não, com quem você está se metendo com briga, né? Em briga. Se você já brigou com um, já brigou com dois, já brigou com três, já brigou com quatro, o problema não é... muito provavelmente o problema não é dos quatro. Talvez o problema seja exclusivamente seu. E aí a gente não vai tratar com os quatro, vai tratar com você. Com os quatro diferentemente, porque se envolveram, se permitiram envolver em situações. Então é muito importante nós estarmos atentos, nós estamos com o pé à frente, nós estarmos à frente das armadilhas que Satanás levanta para nós. Nós não sabemos quem entra na igreja. Nós não sabemos a veracidade das pessoas que entram na igreja. E por isso nós temos que estar sempre buscando a Deus, com os olhos atentos, olhos espirituais atentos, e buscando a Deus pela revelação sobre o que é que se passa ali. Né? E eu também não posso ir pela minha carne. Porque às vezes eu olho para a pessoa e minha vontade é de matar, né? Minha vontade é de matar. Mas eu não posso ir também pela minha carne. Eu tenho que observar o que está por trás da pessoa. Eu tenho que observar também o que está movendo aquela pessoa. Também não. Eu tenho que sempre observar o que move as pessoas. Porque você é movido por duas coisas. Melhor dizendo, por uma ou por outra coisa. Mas você é movido por alguém. Ou você é movido por Deus ou você é movido por Satanás. Não tem como. Não tem como. Quando você não era movido por Deus, você era movido por Satanás. O apóstolo Paulo diz que fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo descansa no maligno. Né? Depois ele é chamado do príncipe deste século, dizendo que ele nos cegou o nosso entendimento para que nós não nos achegássemos a Cristo. Então ele tem um controle espiritual sobre a vida das pessoas. Até o momento em que a pessoa é transportada do reino dele para o reino de Cristo. E aí quando a pessoa é transportada do reino dele para o reino de Cristo, a pessoa tem liberdade. E ela escolhe, e aí é ela que escolhe, se submeter a Deus. E aí ela tem liberdade para se submeter a Deus ou para se submeter a Satanás. Literalmente, quando ela não se submete a Deus, ela está se submetendo a Satanás. Então, mas aí, depois que eu estou na luz, é porque eu quero. Antes é porque eu era cego. Agora é porque eu quero. Agora eu tenho liberdade. Eu tenho possibilidade. Antes eu não tenho essa possibilidade. Antes eu sou uma marionete na mão do príncipe das trevas. Agora eu sou livre. Sou livre. E aí é que está a liberdade do crente. O crente verdadeiramente é livre agora. E agora ele pode escolher. E se ele pode escolher, imediatamente a justiça é maior sobre ele. Porque ele é livre. Ele tem o conhecimento e tem o poder de escolher ou não. Ok? Então é lembrando sempre disso. Então como nós somos livres para escolher, nós somos livres também para saber se entramos em questão ou se deixamos isto passar. Então é extremamente importante isso. E principalmente, diz aqui um provérbio, provérbio é salmo, acho que é provérbio, que diz que não devemos levantar contenda entre os irmãos. Então isso é essencial.
não levantar contenda entre irmãos. E o que é levantar contenda entre irmãos? Será que eu preciso entrar em destrinchar o que significa levantar contenda entre irmãos? Acho que isso é tão... Quando eu falo com um irmão sobre o outro irmão, eu estou levantando contenda entre irmãos. Quando eu falo que fulaninho falou, eu estou falando. Existe um ditado no mundo que deveria estar na Bíblia. Não, tem um ditado no mundo que é verdadeiro. Ele diz que pessoas grandes falam de coisas. Pessoas pequenas falam de pessoas. Numa conversa em que se fala de pessoas, tenha certeza que nós estamos diante de pessoas pequenas. Quando nós temos uma conversa em que o assunto são coisas, né, e não estritamente pessoas, nós temos ali uma conversa que vai engrandecer as pessoas, né? Porque nunca nós somos engrandecidos falando da vida de outras pessoas. Nunca nós somos engrandecidos falando da vida de outras pessoas. Mas o que nós podemos fazer é alimentar fofoca. Amém? Então diz aí, honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. Então, se você está metido em alguma questãozinha, você é um tolo. É o que a Bíblia diz, não sei o que estou dizendo. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, versículo 5. Mas o homem de inteligência o tirará para fora. Como é que diz na sua Bíblia, Milena, versículo 5? Bonito, né? Bonito. Deus é maravilhoso. E aí, observe. Como é que diz aí no início? Como... não vou ler não. Se quiser, você lê lá atrás. Obrigado, Milena. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo. O que significa isso? O que significa isso? É para falar, minha gente. Um por vez. É difícil chegar lá. É difícil chegar lá. E por que ele fala pensamentos? Cada um pensa, né? E como é que a gente faz isso? Alguém quer falar alguma coisa? Um por vez? Mas é exatamente isso que a Milena falou. Quando a gente... Eu já falei mais uma vez e repito novamente. Que uma das coisas que Deus nos deu é a capacidade que Deus deu ao homem, é a capacidade de raciocinar. Veja que coisa linda. Né? E ainda acrescento, o raciocínio, a capacidade de pensar é aquilo que nos faz idôneo. Sabe o que é idôneo? Uma pessoa capaz, é uma pessoa capaz de agir por si mesmo. É uma pessoa idônea, certo? Então, o que nos faz idôneo, o que faz você idôneo, o que faz você responder perante a lei como uma pessoa, é exatamente a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de pensamento. Então, se você é um ser vivo, responsável, você pensa, no mínimo você pensa. A pessoa que não tem capacidade de pensar, a pessoa que não tem capacidade de raciocinar, ela logo não é, como é que eu posso dizer? Não é responsável por si mesmo, não é uma pessoa idônea, é uma pessoa que tem deficiência mental ou qualquer coisa desse tipo. E uma vez que nós sabemos pensar, isso tudo para dizer que nós sabemos pensar, se nós sabemos pensar, nós temos que aprender a pensar da melhor forma possível e tirar de dentro de nós os melhores pensamentos. Por isso que ele diz que o inteligente sabe tirar e é o que diferencia as pessoas burras das pessoas inteligentes é exatamente, não é o fato de pensar, porque todo mundo pensa, né? Mas
em que e como, né? Em que o seu pensamento se ocupa e como é que você ocupa os seus pensamentos. E como você chega até o raciocínio. E é isso o que a diferença. A diferença dos grandes homens não é o fato deles pensarem. Porque todos nós pensamos. Mas qual é o processo que nós fazemos até chegar a esse raciocínio? Então, aí eu falo muitas vezes, as pessoas dizem, João Paulo é muito inteligente. João Paulo não é inteligente. Não, João Paulo é muito sábio. Não, João Paulo não é sábio. João Paulo tem uma mente fantástica. Não, João Paulo não tem uma mente fantástica. O que João Paulo sabe, e eu já falei isso aqui, o que o João Paulo sabe é raciocinar. Uma pessoa que sabe raciocinar, a pessoa que sabe, ela se passa por inteligente. Ela se passa por sábio. Então, eu não conheço tudo que está na palavra de Deus. Eu não conheço, mas eu conheço o princípio de tudo. O básico do básico não é possível que eu não conheça. Então, o básico eu conheço. Então, a pessoa vem perguntar, João Paulo, eu queria saber isso aqui de não sei das quantas, de não sei da onde. Eu nunca nem tinha ouvido falar isso na minha vida. Mas eu tenho certeza que a pessoa não vai sair de junto de mim sem ter a resposta. Por quê? Primeiro, ela vai ter que ter um tempo gigantesco para me ouvir. Depois, porque eu sei raciocinar. E se eu tenho o básico e eu sei raciocinar, eu só preciso juntar Lé com Cré. Eu digo, olha, se eu pensar assim, se isso é assim, se isso é assim, se é assim. Né? João Paulo, o que vai acontecer? Eu digo, se está dizendo isso, que vai ser logo, não, meu filho, o resultado é esse. Aí eu demoro muito para explicar as coisas. Uma pessoa diz, João Paulo, você demora muito para explicar a coisa, é porque eu não tenho a resposta pronta na minha. Eu não sou inteligente a esse ponto de ter todas as coisas já formuladas na minha cabeça. João Paulo, eu vou para o céu, vai. João Paulo, o que é que vai acontecer? Vai. Não tenho, eu vou ter que raciocinar aqui, vou ter que buscar na minha mente as informações que eu tenho para formar uma sentença e lhe dar a resposta correta. Então vamos demorar, que esse processo não é tão rápido assim não. Calma. Eu não sei, deve ser. O processo demora, mas é verdade, o processo demora. O processo de raciocínio demora, né? Então, para resposta tolas, a gente dá rapidamente, né? Para tolice a gente dá rapidamente. Mas quando primeiro porque você tem que ter uma responsabilidade sobre o que você responde, sobre o que você faz, sobre o que você pensa, sobre o que você diz. Mas é muito importante a gente saber, não importa a gente ter todo o conhecimento. Não importa a gente ter todo o conhecimento, se a gente não souber raciocinar. Você pode ler a Bíblia, você pode ter a Bíblia toda decorada, como tem pessoas que têm a Bíblia toda decorada, você diz assim, o que é que tem? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz lá não sei o que, começa a citar a Bíblia toda, eu não tenho isso decorado. Nunca tive. Eu tenho um problema de decorar o número da Bíblia. Os capítulos, versículos, eu posso citar aqui, eu cito aqui os versículos. Se você me perguntar onde é que eles estão, não tenho a mínima ideia de onde está na Bíblia. Tenho certeza que eu não vou errar. Está na Bíblia. Eu tenho certeza. Agora, onde está, não sei. Agora, conheço pessoas que têm. Mas isso não faz da pessoa, faz a pessoa ter a Bíblia decorada. Agora, saber raciocinar para chegar a uma conclusão sobre o que pode e o que não pode, juntar os versículos que devem ser para chegar a uma conclusão, isso é um exercício prático de raciocínio. E aí nós temos que aprender a raciocinar. E aí quando nós aprendemos a raciocinar, as nossas atitudes são, aí é que eu toco, são coerentes com aquilo que nós pensamos. Eu falei aqui, lembra da palestra do empoderamento, que você tem que ser, no mínimo íntegro. Integridade não fala do que você acha que eu sou. Não tem a ver do que eu acho que você é. Não do que eu me mostro para você. Integridade tem a ver com o que eu sou diante daquilo que eu acho que eu realmente sou. Isso é ser íntegro. Então é muito mais íntegro um assassino, a gente achar integridade num assassino convicto, sabe, não, eu matei porque eu sou ruim mesmo. Realmente, ele é uma pessoa íntegra, ele sabe que matou e matou porque ele é ruim mesmo. Do que um crente, não é? Que matou alguém. Do que um crente que levantou contenda entre irmãos. É muito mais íntegro um assassino do que um crente que age de forma contrária ao que ele acha que é, ao que ele diz que é. Então, integridade é nós agirmos conforme aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós achamos que nós somos. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa maravilhosa. A primeira oportunidade de puxar o tapete, estou puxando.
Não, isso não tem nada a ver. Isso você não está sendo íntegro com você mesmo. Então a nossa integridade é sermos, agirmos e pensarmos de acordo com aquilo que nós sabemos que somos, daquilo que nós temos dentro de nós sobre a nossa conduta moral. Deu para entender? Então por isso que eu pego tanto no pé, para que nós sejamos íntegros com aquilo que nós acreditamos. Porque se nós somos crentes e acreditamos na palavra de Deus, temos que ser íntegro com esta palavra. Com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que é a nossa fé. A gente não pode deixar de ser íntegro por causa disso. Porque a gente lê, vê, está aqui. Mas eu não vou aceitar isso. E se eu não aceito uma parte das Escrituras, eu não aceito o Deus da Escritura. Se eu não aceito, se eu não estou aceitando alguma coisa que a minha mãe está dizendo, ou que o meu pai está dizendo, eu não estou aceitando meu pai e minha mãe. É claro, eu estou sendo rebelde contra meu pai e minha mãe. E importa, João Paulo, eu só fui rebelde. Acabou-se. Seu pai pode permitir tudo. Meu pai não permitiu, não me permite sair com o carro dele. No dia que eu sair com o carro dele sem dizer a ele, eu sou rebelde. Estou sendo rebelde contra ele. Então, em qualquer ponto da Bíblia, mas eu acho. E a Bíblia, aí o apóstolo diz: a Bíblia não é de particular interpretação. E a gente já falou isso. A Bíblia não é o que eu acho. A Bíblia não é o que eu acho que ela está dizendo. A Bíblia não é o que. Nem é. Observem, a Bíblia não é nem o que ela está querendo dizer para mim naquele momento. Preste atenção nisso. A Bíblia não é o que ela está querendo dizer para mim nesse momento. Para mim hoje a Bíblia está querendo dizer isso, esse versículo. Eu posso até me alimentar dessa forma. Mas ela não é, essa não é a interpretação da Bíblia. E a interpretação da Bíblia é exclusivamente o que Deus está querendo dizer. Acabou-se. O que Deus está querendo dizer. E aí quando eu digo uma coisa, é o que eu estou querendo dizer, não é o que você acha do que eu estou querendo dizer. Se eu estou dizendo uma coisa, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você está achando do que eu estou dizendo. Ou você está achando o que eu vou dizer. Então é muito importante a gente aprender a interpretar a Bíblia. A gente já falou aqui, quem teve o curso de interpretação sabe que eu digo isso sempre. Que a Bíblia ela é exatamente o que os apóstolos diziam que era. O que está escrito, eu tenho que perceber o que é que o apóstolo queria dizer, não o que eu quero entender hoje. Mas é porque isso daqui... Não, mas hoje vamos entender assim, né? Cada um tem um ponto de vista. Essa história de ponto de vista, acho que deve ser o nome de mais um novo demônio. Tem mais outro demônio agora chamando ponto de vista. Porque só pode... Porque aquilo que nos faz errar, só pode vir do demônio. E na Bíblia, e nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, não existe ponto de vista, existe o ponto de Deus, acabou-se. A vista de Deus, a vista espiritual, acabou-se. Eu não estou vendo, eu não estou vendo. Não posso negar isso. Não posso. Depende da Depende mesmo. Mas a Bíblia não é de particular interpretação. É o apóstolo Paulo que... É o apóstolo que diz, acho que é o apóstolo Pedro que diz isso. A Bíblia não é de particular interpretação. Então nós não podemos pegar a Bíblia, é o que ela interpreta para mim. Não, é o que ela é. A Bíblia é o que ela é. E a minha interpretação tem que ser... Observe, existe a interpretação da Bíblia, é uma coisa. E a alimentação pela Bíblia é outra coisa. Certo? Eu posso me alimentar da Bíblia, o que aquele versículo está querendo dizer para mim naquele momento e naquela exatidão, daquele processo que eu estou passando. Isso é uma coisa. E aí eu tenho que entender a Bíblia se renova a cada dia, e cada dia que eu olho ela vai ter uma interpretação diferente para mim, porque ela vai me alimentar de uma forma diferente. Isto é uma coisa. Mas quando eu vou estudar a Bíblia e saber o que é que verdadeiramente aquele versículo está dizendo longe da minha situação, aí eu tenho que interpretar o que Deus está querendo dizer, o que Deus está dizendo. E até a própria alimentação eu tenho que ter cuidado, porque se eu ler a passagem... faz o que tem que fazer. Depende do quê? Depende. Porque se a pessoa vai e enforca-te, né? Lê lá.
e aí não entender a coisa e acaba se alimentando de forma errada. Então é muito importante. Estamos entendidos? Onde é que eu estava mesmo, gente? Sobre os pensamentos. Foi o versículo 5, né? Versículo 6. Cada qual, não vou falar não, mas vou ler. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Eu vou falar. Fidelidade. Fidelidade é uma coisa muito séria. É dizer que cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? Homem bom a gente acha em todo canto, mas o fiel. A fidelidade, ela significa fidelidade. O que significa fidelidade? Sem ser Milena. Vamos lá. Fidelidade, o que é ser fiel? Olha, agora tem que ser um de vez. Marco falou primeiro. Não, falando fidelidade, sim, mas eu estou falando de fidelidade do ponto de vista seu. E não da outra pessoa. Não. Isso não é fidelidade, seria o contrário, é a outra pessoa ter confiança em você. Então, aí a outra pessoa precisa ser fidelidade, precisa ter a fidelidade, a outra pessoa e não nós. Tá entendendo? Ter confiança na outra pessoa. A outra pessoa que tem que ter confiança em mim. É um tipo de... E você, Laura, ia falar o quê? Sabe qual é o que é o pior da fidelidade? De ser fiel. E aí eu falo de ser fiel não somente a Deus. Falo em fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Qual é a pior coisa de ser fiel? Carnalmente falando, minha gente. Podem pecar. A pior coisa de ser fiel. Exatamente, eu entendi o que você quis dizer. Você não foi muito didática. É que quando nós somos fiéis, nós vamos manter a nossa integridade mesmo naquilo que nós não gostamos. Né? É a mesma coisa da justiça. Por que é tão difícil ser justo? Nós apregoamos a justiça e queremos a justiça quando nós somos os... quando nós perdemos. Quando nós perdemos. Aí nós queremos a justiça. Mas e quando somos nós que temos que perder? Será que a gente vai se empenhar pela justiça como, não, eu errei, eu vou na justiça e o que o juiz disser eu vou pagar porque eu mereço pagar isso tudo mesmo, vou indenizar porque eu errei. Quem é que é assim? Não, errou, vou chamar até advogado, pelo amor de Deus, vou chamar o melhor para me defender que eu não quero pagar isso tudo não. Mas você errou, eu sei que errei, mas não quero pagar isso tudo não. E aí a justiça e a fidelidade é ruim por isso. E aí os crentes não querem ser justos nem fiel. Por quê? Porque ser justo e fiel requer perdas de mim, danos de mim. Danos para a minha própria vida, entre aspas, danos físicos. Mas jamais danos morais. Danos morais. Esse aqui não. As pessoas preferem obter os danos morais, né, do que obter os danos físicos. E o que é pior, porque os danos físicos são recuperáveis e a moralidade nunca. Nunca mais. Nunca mais. Acho que a gente já leu aqui um versículo sobre esse que dizia que é mais fácil, né, do amigo do que reconquistar o irmão, alguma coisa assim que dizia na outra há 15 dias. Né? Então, a gente tá falando nós estamos falando aqui de quem achará o justo? Quem achará o fiel? Né? E ser fiel a Deus, aí trazendo isso, ser fiel a Deus é estarmos na posição que Deus quer, mesmo que essa posição não seja a que nós queremos, não seja a que nós procuramos, não seja a que nós desejamos, não seja a que nós almejamos e não seja a que a sociedade quer. Essa é que é a questão.
E aí como é que eu me mantenho fiel a Deus dentro dessa posição? Né? Como é que eu me mantenho fiel a Deus? Fiel nos dízimos, fiel na oferta, fiel no trabalho na casa de Deus. Né? Fiel nas coisas de Deus, fiel no evangelismo, fiel no falar a palavra de Deus. Ser fiel com Deus, fiel no trabalho, executar aquilo que Deus quer que eu faça, não aquilo que enche o meu coração e a minha vontade. E aí é que está. E a vontade de Deus, ela tanto pode ser, a vontade de Deus tanto pode ser de me colocar em uma posição elevada, como me rebaixar e dizer, João Paulo, agora você está de castigo. E eu me submeter. Retirando toda a arrogância, toda a soberba, e me submeter ao que Deus quer. Né? E aí essa é a questão da fidelidade. E é aí que as pessoas erram. Esse é o ponto que as pessoas erram. Porque a fidelidade temos que ser fiel, mesmo que isso traga danos para nós. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não, independente do que é o sim e do que foi o não. Ok? Acho que fala sobre isso aqui. Assentando-se no rei o trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém. Duas espécies de peso, aqui no 10, né? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominações para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. Dois pesos e duas medidas são balanças abomináveis para o Senhor. E isso é em todas as áreas da nossa vida. E nós temos tendência, gente, isso é coisa para a nossa vida. Isso tudo que eu estou falando é para a gente aplicar imediatamente na nossa vida, senão estamos sendo fiel com alguma coisa que nós prometemos, que nós fizemos, que nós dissemos. Temos que voltar à fidelidade. Temos que voltar à fidelidade. E aqui diz assim, 2 pesos, 2 medidas são balança abominável ao Senhor. E isso é terrível. É terrível porque nós temos essa capacidade, nós temos essa, não é capacidade, né? Nós temos esse desvio de conduta em nós, é de praticarmos 2 pesos e 2 medidas. E como é que nós praticamos? Basicamente, existe 2 pesos e 2 medidas para tudo nesse mundo, né? Agora, 2 pesos e 2 medidas que nós costumamente fazemos no nosso meio é que levantamos o dedo para julgar o próximo na conduta, seja lá do que for, mas quando somos nós que estamos naquela situação, passando por aquela situação, o dedo já é retirado. Né? O dedo já é retirado. E aí são 2 pesos e 2 medidas. Né? Não, é que nos outros é pecado, mas no meu caso é uma situação difícil que eu estou passando. Né? Por exemplo, eu já falei isso também. Já contei essa história do pastor, que todo mundo que era roubado, que era não sei o que, dentro da igreja, perdia. Você está dizimando? Acho que você deveria dizimar, porque a palavra de Deus diz que se você dizimar, ele vai repreender o devorador da sua vida. Não, pastor, eu dizimo. Então você não está ofertando. Porque a oferta é para o migrador, o cortador e não sei o que lá. Tinha essas coisas todas. Então, se a pessoa estava doente, pastor, eu estou com gripe. Meu filho, vem cá, você pecou. Eu tinha medo de gripar. Hã? E que eu chego lá com o dedo cortado. Olha o pecado. Tá vendo? Porque você não obedeceu à voz de Deus. Até o dia que roubaram o carro dele, né? Aí o discurso mudou. Aí o discurso já não era mais... E minha vontade foi... O senhor dizimou e ofertou. Mas não podia ir contra, né, a autoridade. Mas na mente eu pequei. Mas mantive a pose, né? Não, vou ficar quieto, ele é pastor e tal. Mas minha vontade era... Pecou, né? Tá em adultério. Tá em rebeldia, né? Contra dízimos e oferta. Porque então o discurso muda com o pecado dos outros. Né? Quando aí sou eu que estou nessa situação. E quando aí então o pecado, e eu era isso, eu era assim, eu era isso, até o dia que eu comecei a entender
Deus começou a me fazer passar pelas situações da vida e eu passei a entender da minha experiência com Deus e da minha intimidade com Deus, me fazia tirar certas conclusões na vida, que as pessoas não precisam estar necessariamente em pecado para passar por tribulações, não é? Não precisa corromper a sua intimidade com Deus por causa das situações que passa na vida. E para mim era a pessoa que estava em determinadas situações, a pessoa estava desqualificada para qualquer coisa no reino de Deus. Tinha que ficar sentado até que sua vida se restabelecesse e pronto. E eu julgava até o dia em que eu me coloquei nessa situação. E eu digo, eita, lascou, e agora? Tem que mudar o meu entender. Aí eu mudo, ou eu mudo o meu raciocínio para mim, né, meu julgamento para mim, mas isso são 2 pesos, 2 medidas, ou eu procuro entender o que é que está se passando, como é que a coisa está se desenvolvendo à luz da palavra de Deus. E aí eu tenho que ter novos pensamentos, e esses pensamentos serem constantes em nossa vida. Entenderam? Então, tomem cuidado com aquilo que nós julgamos, com aquilo que nós dissemos, com aquilo que nós fazemos. Porque se nós cairmos nesses erros, temos que julgar igualmente. Porque a palavra de Deus diz que 2 pesos e 2 medidas, não é que o Senhor não goste. Não é que o Senhor vai repreender. Não é que o Senhor está triste. O bichinho está chorando. Não. A palavra de Deus diz, é abominável. E sabe o que é abominável? Sabe o que é abominável aos olhos de Deus? É abominável aos olhos de Deus. É comparado, exatamente, é comparado a você fazer um pacto com o demônio. Vai fazer um pacto com o demônio? É abominável aos olhos de Deus isso. Vai num bruxo consultar os mortos. É abominável aos olhos de Deus isso. Usa 2 pesos e 2 medidas. É abominável aos olhos de Deus isso. E aí as pessoas não entendem isso. As pessoas continuam usando 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. E eu vejo aqui os 2 pesos e 2 medidas muitas vezes. Eu uso 2 pesos e 2 medidas. E principalmente em relação às crianças. Em relação às crianças. E eu fico só de olho. Só observando, né, os pesos e as medidas. Né? Daquilo que das crianças. Até não aparecer criança, né, todo mundo reclama das crianças. Agora depois, quando vem com criança, é porque ela, é porque essa criança é porque essa criança é diferente de todas as outras. São 2 pesos e 2 medidas. A criança dos outros são rebeldes, mal educadas, maltratadas, mal não sei o que, mas a minha é porque ela está triste hoje, né? Então, tem muito dessa questão. E às vezes e eu posso falar porque eu não tenho filho. E aí eu não sei como é que seriam os meus filhos se eu fosse criar um filho, mas ele tinha que ficar ali sentadinho, ouvindo tudo, e no final ia me contar. Diga aí, o que ele falou hoje? E isso com 1 ano de idade. É bom falar, João Paulo. Não fala. Não, mas é verdade. Então, o que eu estou falando, e eu estou falando isso por quê? Porque tem pessoas aqui na igreja que são muito rígidas em relação ao filho dos outros. Muito rígidas em relação aos filhos dos outros. Isso é muito sério. Rígido em relação aos filhos dos outros. Mas quando tem os seus próprios rebentos, são mais. E eu posso falar isso na frente de Marco. Marco tem 3, né? São 3, mas não se trata de você, Marco. Enfim, falamos. E até 2 pesos e 2 medidas. E agora eu já toco nesse assunto que me veio à mente. É de Deus, 2 pesos e 2 medidas. Claro que a palavra de Deus diz dar honra a quem tem honra. Cuidado com o que é honra e o que são 2 pesos e 2 medidas para com líderes e pastores. Certo? Tratar bem um líder e um pastor e tratar mal o irmão, isso não é honrar os líderes, não. Isso é 2 pesos e 2 medidas. Certo? Então tem que ter muito cuidado.
Porque tem gente que passa aqui, não sai daqui sem falar comigo, não sai daqui sem falar comigo, sem conversar, sem não sei o que lá, mas não fala com todos os irmãos dentro da igreja. Não tem a mesma vontade de falar com os outros, certo? Então, isso não é honrar, isso é 2 pesos e 2 medidas. Então, tem que ter cuidado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, a não ser no exercício da sua função. Deu para entender o que é isso, né? Ninguém é melhor do que ninguém, a não ser no exercício da sua função, que aí nós temos que, no exercício da função, nós temos que dar honra a quem tem honra. Mas fora do exercício da função, ou seja, o pastor como pastor, a pastora como pastor, os diáconos como os diáconos, e o restante como membro da igreja. Fora disso, somos todos a mesma coisa, né? E aí ele diz no versículo 11 que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Aí ele está falando aqui de caráter. Até a criança. Imagine os velhos. A criança que é considerada inocente e ingênua, a gente já sabe. E essa criancinha aí, esse negocinho. A criança chega em casa com uma coisa que não lhe pertence. Não é? A gente já sabe. Epa, vamos ensinar direitinho, porque aquelas ações já ensinam o que é que chega lá na frente, né? O que é que pode acontecer lá na frente. E se não for corrigido ali pelas suas ações, vai dar mesmo lá na frente, vai dar em coisa pior. Então o pai corrige o filho pelas suas ações, já sabe o que é que pode vir pela frente se não corrigir aquela ação. Então, quando a gente olha para uma criança, já dá para conhecer mais ou menos o caráter que aquela criança está desenvolvendo. Seja para corrigir, porque ainda há tempo, seja para corrigir aquele caráter deformado, seja para, se o caráter for bom, seja para elogiar, seja para dar ênfase, né, sobre aquele caráter. Mas, de qualquer forma, a gente já conhece o caráter da criança. De uma criança, imagine de um velho já formado, né? Que a gente conhece o caráter. Pelo quê? Pelas ações. Não é pelo que diz, não é pelo que fala. E é isso que a gente tem batido tanto o pé aqui. Não é pelo que a gente diz. Não é, as nossas ações falam mais alto do que a nossa boca. Você pode gritar à vontade, mas as suas ações falam mais alto. É quem você é lá fora. É o que importa. Isso é o que importa. O versículo 14... Vamos para o versículo 17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Olha aí. A mentira é tão boa, não é? Contar mentira é tão bom. Deve ser. E aí, diz a psicologia que é impossível nós vivermos sem mentira. Até para uma questão social, né? Até para evitar brigas dentro de casa, né? Meu amor, tá tão linda hoje. Até para evitar brigas dentro de casa. Mas eu quero chamar a atenção, acima de tudo, para as mentiras. Toda mentira é mentira. Toda mentira é mentira. Não importa. E toda mentira tem uma raiz em Satanás, porque ele é o pai da mentira. E se eu uso os filhos da mentira, não é? Se eu sou mentiroso, é que eu sou filho de Satanás. O pai da mentira. Eu tenho que ter muito cuidado. Muito cuidado. Primeiro porque a gente já sabe o ditado do mundo, mentira tem pernas curtas. Na verdade não tem nem perna, coitada. Você que pensa. Você que pensa. E tem pessoas que mentem simplesmente por vontade de mentir. Sem necessidade. Simplesmente porque não conseguem falar a verdade. E isso é uma doença. Em alguns casos isso é uma doença. Não consegue falar a verdade. E aí tem que procurar mesmo ajuda psicológica. Vivem a mentira, vivem da mentira, vivem na mentira. Quem é que vive na mentira? Eu digo isso com propriedade de causa. Minha família viveu na mentira durante muitos anos.
Ostentávamos uma coisa que no banco do meu pai não existia. Ostentávamos uma vida que não existia na conta bancária do meu pai. Morávamos na melhor era o melhor prédio, na melhor rua do melhor bairro. Não era todo mundo que podia morar num prédio na avenida de frente para a praia. E onde eu passei a minha infância toda. Agora, claro, à custa de alguma coisa, porque o dinheiro não brota, né? Não dá em árvore. À custa de alguma coisa. Ninguém sabia se eu estava em dia com o meu colégio, ninguém sabia se as contas estavam em dia, se o cartão de crédito estava em dia, se a conta de luz estava em dia, né? Se havia comida no refrigerador. Essas coisas ninguém sabia, mas onde nós morávamos, dizer onde é que vocês moram, encher a boca para dizer, que todo mundo sabe, disse que mora ali, é porque moro na Avenida Boa Viagem, acabou-se. Dizer que mora na Avenida Boa Viagem, sabe que é hoje, e era desde a altura, o metro quadrado mais caro da minha região. Até hoje. Um metro quadrado custa em torno de, hoje, naquela região, custa para mais de mil reais. 1 metro quadrado. Mais de mil, bem muito mais de R$1.000. De 1.500 a R$2.000. O metro quadrado, de aluguel. De aluguel. E a gente morava lá. Né? Agora, se estava em dia o aluguel, é outra questão. Mas isso é viver de mentira. Isso não é contar uma mentira, isso é viver uma mentira. E às vezes nós vivemos com o que nós não temos para mostrar a alguém que nós podemos. E isso é uma mentira. E se é mentira, vem de Satanás. Qual é... Afinou a voz. Qual é o problema de eu mostrar a minha realidade financeira? Qual é o problema? A minha realidade financeira é essa. Eu não vou ser... Minha gente, tem uma coisa que eu não me envergonho. Jamais é da minha realidade financeira. Eu não posso envergonhar da minha realidade financeira. Eu me envergonharia se eu fosse burro. Mas me envergonhar, e eu querer, né? Mas me envergonhar da minha condição financeira, não. Jamais. Jamais. No dia que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Acabou. Não é. No dia que eu tenho dinheiro, a gente tem dinheiro. No dia que não tem, não tem. No dia que posso, eu posso. No dia que não posso, não posso. Eu não preciso mostrar a ninguém que eu posso. Eu não preciso viver uma vida. Eu não preciso viver uma vida que não existe. Que não é. Está entendendo isso? Isso faz parte do nosso ser, da nossa vida. Isso faz parte de nós daqui. Então é muito importante. E aqui as pessoas, aí eu já falo mais um problema aqui que nós temos também. Que muitas pessoas fazem as coisas para mostrar às outras. E não por Deus. Não para Deus. Porque o que Deus vê, a palavra de Deus diz que Deus veio em oculto. E em oculto ele recompensa. E às vezes as pessoas mentem. Agora, observem isso é seríssimo. É um pecado sério. E nós precisamos retirar isso do nosso meio. Às vezes a pessoa faz de conta que está em oculto. Faz de conta que está em oculto. E na primeira oportunidade sai contando a fulaninho, a cicraninho. Olha, mas não conta a ninguém não. Mas eu fiz isso e isso por cicraninho. Olha, não faz isso eu já fiz a cicraninho. Olha, não conta isso a ninguém não, que eu já fiz a cicraninho. E sai dizendo a todo mundo o bem que fez. Isso não pode, isso é demoníaco. Se você fez o bem, morra com esse bem. Segredo de Estado. Segredo de Estado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não faça nada na igreja para demonstrar às outras pessoas. Você não precisa disso. Ninguém precisa disso. Eu não preciso disso. Eu não faço porque eu não posso. No dia que eu puder, eu faço. Mas eu não posso sair dizendo para alguém. E se eu disser para alguém, tenha certeza, disse por um motivo. Às vezes eu digo por um motivo e já sei que quando eu digo, já fiz a minha parte. Ou seja,
não vou esperar nada, nenhuma recompensa de Deus. Porque eu já tenho minha recompensa perante os homens. Olha, fiz isso. Olha, fiz aquilo. Olha, fiz aquilo outro. Essa vontade de falar, né? Então, principalmente na questão do jantar ágape, na questão das mulheres que trazem coisas para a cantina da igreja, né? Então, isso é muito importante, a gente perceber, não, eu vou fazer o jantar ágape. E vou fazer o jantar ágape, vou fazer... E às vezes o que motiva as pessoas a fazerem jantar ágape não é o jantar ágape em si. Não é a vontade de fazer para Deus, é a vontade de se amostrar para os outros. E isso é terrível. Infelizmente, o jantar de amor se torna de perversidade, né? Então, é importante a gente perceber o que é que está nos movendo. Então, não viver uma mentira. Não viver uma mentira. Jamais viver essa mentira. Jamais. Quando eu pude, eu fiz. Quando eu não posso, não faço. Acabou-se. Acabou-se. Ok? Vamos lá, 5 minutinhos. Versículo 19. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. Com o que afaga com seus lábios não te entremetas. O que a seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Olha aí a responsabilidade com os nossos pais e as nossas mães. E não pense que nós estamos falando de crianças, não. Então, amaldiçoar pai e mãe é terrível, né? Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Aqui fala daquelas pessoas que, entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. São aquelas pessoas que, primeiro, que buscam a herança antes do tempo certo, e segundo, aquelas pessoas que fazem de tudo e até roubam para conseguir a herança. Não é? Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. O sentimento de vingança não deve existir no crente. A palavra de Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. E, meu Deus do céu, graças a Deus aqui na igreja eu não conheço ninguém não. Graças a Deus. Eu já falei muita coisa que eu conheço. Que é o crente vingativo. Misericórdia. Que fez comigo, mas eu vou pegar ele na esquina. A próxima oportunidade eu vou meter. Não, tem crente assim. Tem crente assim. Eu não conheço, até agora não conheço ninguém assim não, aqui não. Um dia que conhecer. Versículo 23 é o mesmo. 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor. Balança enganosa não são boas, né? Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Se a gente não entende isso, pelo amor de Deus, se converta. Se os seus passos quem guia não é o Senhor, se converta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, muitas pessoas fazem as coisas porque acham, pelo amor de Deus, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, eu acho, orou? Não. Orou? Não. Perguntou ao Senhor? Não. Estava falando com um rapaz essa semana, meu amado, um conselho que eu dei a um amigo meu essa semana. Se você não está em intimidade com Deus, se você não tem intimidade com Deus, se você não está em intimidade com Deus, se você não está em busca, em leitura, em consagração a Deus, não tome decisão. Eu falo isso por causa própria. Oh, Jesus, se eu pudesse voltar ao tempo. Não tome decisão. E não é oração de todo dia eu me deito, me ajoelho na cama. Não, é buscar o Senhor até que possa achar. Até o Senhor dizer, faz isso ou não faz isso. Amém? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos votos então inquirir. Como é que diz aí na tua Bíblia 25? 25?
é votos, votos, votos feitos a Deus. Então, muita gente erra nesses votos feitos a Deus. Muita gente errando. Gente que promete, Deus não pede para prometer oferta. Deus não pede para ninguém o dízimo é dízimo, oferta é oferta. Mas Deus não pede para ninguém prometer nada. Agora, prometeu e não cumpriu, eu tenho pena de você. Pena profunda de você, porque a coisa vai vir. A coisa vai vir. E depois não sabe por quê. Mas eu não sei por que está acontecendo tanta coisa. Mas você fez voto e não cumpriu. Acha o quê? Que Deus é menino? Que Deus é brincadeira? E a palavra Deus colocou no meu coração de fazer tal coisa. Se Deus colocou no seu coração, gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. Deus colocou no meu coração de fazer isso. E de repente eu não faço mais isso. Mas Deus colocou no seu coração ou foi você que colocou no seu coração? Porque quando eu digo Deus colocou no meu coração, primeiro eu estou usando o nome de Deus. Estou endossando aquilo que eu faço com Deus. E isso é perigosíssimo, colocar o nome de Deus em coisas que Deus não fez. Só por aí. Aí vamos supor que você esteja correto e que Deus realmente disse para você fazer. E você não faz, pior. Gente, a rebeldia contra Deus é o princípio de muitos males. Não tem como a gente resolver outras áreas da nossa vida se a gente não resolve o princípio da rebeldia. Não adianta a gente fazer nada, não adianta nem a gente orar pela libertação, não adianta a gente expulsar demônio, não adianta fazer nada. Em pessoa rebelde a gente não faz nada sem curar a rebeldia antes. Sem curar o erro antes, sem curar a mentira antes. Não dá para fazer nada, aqui não dá mesmo. A gente vai perder tempo. Tempo ali. Porque o princípio da rebeldia não sai. Só existe uma única forma de resolver a questão sem tirar o espírito de rebeldia. Deus usou essa forma de forma magnífica. Deus disse para Moisés, Moisés, aqueles que estiverem contigo passa para o lado de cá. Moisés disse ao povo, aquele que estiver comigo passa para o lado de cá. Passou. E aqueles que estavam rebeldes, Deus abriu o chão e engoliu todo mundo. É uma forma simples, rápida, de acabar com a rebeldia nas pessoas. Abre a cova, come a pessoa, acabou-se, né? A rebeldia. Infelizmente. Então, cuidado com os votos que vocês fizeram alguma vez na vida. Porque os votos não passam com o tempo não, hein? O fato de não ter cumprido o voto não vai dar a você a autoridade de não cumprir pelo resto da vida, não. O rei sábio dissipe os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. No meu livro eu faço uma coisa sobre este versículo. Faço um estudo sobre esse versículo. Principalmente porque o Senhor usa a alma do homem como a lâmpada do Senhor para ele poder enxergar aquilo que está no fundo, no mais íntimo. Ele esquadrinha a nossa mente, né? Quem quiser saber desse versículo, leia meu livro. Procure lá onde é que está isso. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs, né? O cabelo branco. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, olha aí. Como também a purificação dos maus são as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Eu vou me especializar nessa questão da pancada no mais íntimo do ventre. Para purificar o mal das pessoas. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que nós tivemos diante de Ti, Deus. Nós te agradecemos pela Tua palavra ministrada em nosso coração, pelas verdades que Tu ministraste em nós, e em nome do Senhor Jesus Cristo, continua ministrando em nosso coração, no coração dos meus irmãos. Abençoa aqueles, Senhor, que estão pela internet também, que estão ouvindo essa mensagem, que ouviram essa mensagem, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança-nos, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua benevolência, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos livra de todo o mal. Amém. E nos faz ter uma continuação de semana abençoada e vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Vamos em paz, vamos para a nossa casa, que tenhamos uma noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Amém.